Um dia após o casamento com meu marido, o Sr. Roberto Siqueira, gerente do restaurante, me ligou. Verificamos as gravações das câmeras de segurança. A senhora precisa ver isso pessoalmente, disse ele. Venha sozinha e não diga nada ao seu marido. Ana abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi o teto branco do quarto inundado pela luz da manhã. Ela se espreguiçou, sorriu e virou a cabeça. Ao lado dela dormia Daniel, seu marido, com o braço estendido. Seu marido. A palavra ainda soava estranha, mas a enchia de um sentimento caloroso. Ontem tinha sido o dia dela, o casamento deles. Ana saiu silenciosamente debaixo do edredom, vestiu seu roupão e foi para a cozinha. Ela ligou a chaleira elétrica e tirou da geladeira as sobras do bolo de casamento. Era uma obra de arte de 3 andares com rosas cor de creme, que todos haviam elogiado. Ela se sentou à mesa, quebrou um pedaço do bolo e fechou os olhos. A noite de ontem passava pela sua mente como um filme. O restaurante Recanto do Solar, um local familiar pequeno e aconchegante, com cerca de 20 mesas e um pátio interno charmoso. Ela e Daniel haviam procurado muito pelo lugar certo e escolheram este conscientemente. Íntimo, acolhedor e sem pompa desnecessária. Apenas cerca de 40 convidados foram chamados. Realmente só os mais íntimos e confiáveis. Os pais de ambos os lados, alguns amigos, as colegas da Ana da escola primária e os camaradas do Daniel da oficina mecânica, onde ele trabalhava como chefe da oficina. E, claro, as madrinhas Silvia, Maíra e Leia. Ana se lembrou de como seu pai, Cláudio, a conduziu até o altar. Ele usava um terno novo e elegante e lutou contra as lágrimas durante todo o caminho. Você está tão linda, minha querida, sussurrou ele quando pararam sob o arco decorado com rosas brancas e folhagens. Então, ela viu Daniel no final do corredor entre as fileiras de cadeiras. Ele olhava para ela como se a visse pela primeira vez. Seus olhos brilhavam. Um sorriso brincava em seus lábios. Alto, de ombros largos, num terno azul escuro, o príncipe dela. Eles tinham se conhecido há 6 meses. Era engraçado lembrar, numa livraria no centro da cidade. Ana procurava literatura técnica para suas aulas. Ele estava na seção de revistas automotivas. Ela esbarrou nele acidentalmente com o cotovelo quando tentava pegar um livro na prateleira mais alta. Desculpe, murmurou ela, ficando levemente vermelha. Ah, sem problema, riu ele. Deixe-me pegar isso, senão você vai derrubar a pilha toda aqui. Ele pegou o livro, entregou a ela e perguntou. Professora, né? Como você sabe? Pelo seu olhar, minha professora titular também tinha esse olhar severo, mas carinhoso. Eles começaram a conversar ali mesmo, entre as prateleiras. Mais tarde, ele a acompanhou até o carro dela, pediu o número e ligou na mesma noite. E então tudo começou. Encontros, caminhadas pela cidade à noite, jantares juntos. Daniel se mostrou atencioso e carinhoso. Ele sempre perguntava como tinha sido no dia dela. Levava café para ela no trabalho quando Ana tinha uma semana exaustiva com provas para corrigir. Depois de um mês, ele disse, estou falando sério. Quero que você seja minha mulher. Ana riu na época. Nós mal nos conhecemos. Então vamos nos conhecer, respondeu ele. Mas eu já sei que você é a pessoa certa. Talvez tenha sido um pouco rápido. A mãe dela, Helena, tinha ficado surpresa. Ana, você tem certeza? 6 meses é tão pouco tempo. Mas Ana se sentia segura. Com Daniel era fácil, tranquilo, confiável. Ele não fazia joguinhos, não hesitava, não ficava enrolando. Tudo honesto, adulto. Ele a pediu em casamento depois de 4 meses, no parque perto da fonte, sem muitas testemunhas. Um anel simples com uma pequena pedra, mas sincero. Quer casar comigo? Prometo te fazer feliz. Ana tomou um gole de chá e olhou para sua aliança. Era de ouro fino com uma gravação interna. Ana mais Daniel para sempre. Ele usava a mesma. Eles tinham escolhido juntos numa joalheria. Discutiram, riram e experimentaram várias opções. No final, levaram as mais simples. Sem pedras, sem frescuras. O importante é que são nossas, Daniel tinha dito na época. Ontem, no casamento, houve um momento que Ana nunca esqueceria, a primeira dança dos recém-casados. Uma música lenta começou a tocar, a música favorita deles. Daniel a abraçou pela cintura, puxou-a para mais perto e sussurrou no ouvido dela.
Obrigado por você existir. Sou o homem mais feliz do mundo. Ana perdeu o fôlego. Ela se aconchegou mais forte nele e sentiu o coração dele bater. Os convidados sorriam, alguns filmavam com o celular, mas para os dois, naquele momento, parecia que estavam sozinhos em todo o universo. Então veio a dança com o pai dela. Papai Cláudio mudava o peso de um pé para o outro desajeitadamente. Ele nunca soube dançar. Desculpe, filha, por pisar no seu pé, murmurou ele. Tudo bem, pai, acalmou Ana, abraçando-o. Ele era mais baixo que ela, e ela teve que se curvar levemente para ele. Agora você é uma mulher casada, disse ele baixinho, quase para si mesmo. Cuide-se. Se acontecer alguma coisa, você sabe onde estamos. Ana assentiu, incapaz de falar. Um nó se formou em sua garganta. Foi um momento especial, a última dança da filhinha do papai, antes de entrar definitivamente em sua nova vida. Os convidados festejaram até tarde da noite. Brincadeiras, brindes, cantorias. Daniel segurava a mão dela na mesa, beijava sua têmpora de vez em quando. Os amigos dele contavam histórias da oficina. As colegas da Ana lembravam histórias da escola. E Léa estava sempre por perto. Ela sempre tinha sido tão barulhenta, chamativa e presente. Uma loira alta, de pernas longas e com talento para usar vestidos justos. Elas eram amigas desde a faculdade. Embora Ana, para ser honesta, nunca tivesse sentido uma proximidade especial. Léa era daquelas que gostavam de ser o centro das atenções, capturar olhares de admiração e flertar para a direita e para a esquerda. Mas convidá-la para o casamento era obrigatório, afinal, ela era uma velha amiga. Ana se lembrou de como, em um momento da noite, Léa colocou o braço em volta dos ombros de Daniel e riu alto de algo que ele tinha dito. Que cara incrível você é por ter encontrado a nossa Ana, disse ela alto para que todos ouvissem. Cuida bem dela, ela vale ouro. Daniel sorriu e assentiu. Naquele momento, pareceu a Ana uma brincadeira amigável normal. Léa sempre abraçava e beijava todo mundo no rosto. Se pendurava nos braços. Aquele era apenas o jeito dela. O apartamento onde viviam agora, ou melhor, onde entraram juntos ontem à noite após o casamento, era o apartamento da Ana. Um apartamento de 2 quartos numa boa região, no 4º andar de um prédio de tijolinhos de 9 andares. Ela o herdara da avó há 3 anos. A avó tinha trabalhado a vida toda como contadora, era organizada e econômica, e tinha guardado cada centavo. Ela comprou o apartamento ainda nos anos 90, quando os preços eram ridículos, e o passou para o nome da única neta antes de morrer. Você deve ter seu próprio ninho, disse a avó no hospital na época. Não venda, Ana, fique com ele. Ana nem pensava em vender. Ela tinha feito uma pequena reforma, colocado papéis de parede claros e móveis novos na sala. Na cozinha, armários planejados novos. Tinha ficado aconchegante, realmente um lar. Quando Daniel a visitou pela primeira vez, notou imediatamente. Aqui na sua casa é de alguma forma quente, tão verdadeiro. Ele mesmo alugava uma kitnet na periferia e dizia que estava economizando para algo próprio, mas não estava dando muito certo. O salário de chefe de oficina não era lá muito farto. Quando decidiram casar, a questão da moradia se resolveu sozinha. Mora comigo, disse Ana. Por que você pagaria aluguel se temos espaço? Daniel concordou sem hesitar. Ela trabalhava como professora na Escola Municipal Monteiro Lobato. Pelo 2º ano, ela dava aula para a turma 3B, 25 pestinhas que ela amava de coração. O salário não era astronômico, mas era estável. Somado ao apartamento herdado, sem aluguel, sem financiamento, dava para viver tranquila e sem estresse. Ana nunca almejou luxo. As alegrias simples lhe bastavam. Bons livros, passeios no domingo, almoços em família. Um barulho atrás dela a trouxe de volta à realidade. Daniel saiu do quarto despenteado, apenas de cueca samba-canção e camiseta regata. Ele bocejou, se espreguiçou e coçou a nuca. Bom dia, senhora Kronberg, disse ele sorrindo, e se inclinou para beijar o topo da cabeça dela. Bom dia, senhor Kronberg, respondeu Ana, sentindo um sorriso se espalhar pelo rosto. Quer um chá? Quero. E por que você levantou tão cedo? Podia ter dormido mais. Não deu, muitas emoções. Ele se sentou à frente dela e pegou um pedaço de bolo com as mãos mesmo. Ontem foi demais, né? Disse ele de boca cheia. Todos os convidados saíram felizes.
O Roberto do restaurante até disse que tivemos um dos casamentos mais divertidos. Sim, foi ótimo, concordou Ana. Todo mundo se esforçou e se divertiu. Até o papai dançou. Seu pai é um homem incrível, um cara legal. Fico feliz que ele tenha me aceitado. Ele te aceitou na hora. Disse que você parecia confiável. Daniel deu um risinho, bebeu seu chá e se levantou. Bom, vou tomar um banho. Depois preciso dar um pulo na oficina. Meu chefe ligou, disse que tem um serviço urgente. Tudo bem para você? Sim, claro, vá tranquilo. Ele foi para o banheiro e Ana ficou sozinha na cozinha. Silêncio, apenas o zumbido da geladeira e o barulho distante do trânsito lá fora. Ela olhou para o telefone na mesa pouco antes das 11 horas. Estranho que ninguém tivesse ligado. Normalmente, amigos e parentes ligavam logo cedo após esses eventos. Perguntavam como estava, trocavam impressões, e então o telefone tocou. A tela acendeu. Número desconhecido. Ana franziu a testa e atendeu. Alô, bom dia, senhora Ana. Aqui é o Roberto Siqueira, gerente do restaurante Recanto do Solar. Nós realizamos seu casamento ontem. Ah, bom dia, alegrou-se Ana. Muito obrigada mais uma vez. Foi tudo maravilhosamente organizado. Não há de quê, mas estou ligando por outro motivo. A voz do gerente ficou mais séria, até tensa. Senhora Ana, tenho um assunto muito delicado para tratar com a senhora. Sim? Ana ficou alarmada. Aconteceu alguma coisa? Veja bem, verificamos as gravações das câmeras de segurança hoje de manhã. Tivemos um pequeno problema com o sistema ontem, então o técnico veio para checar se estava tudo certo e ele travou. Bem, descobrimos algo na gravação. Diz respeito à sua festa. Gravações? Perguntou Ana confusa. O que o senhor quer dizer? Senhora Ana, não posso falar sobre isso por telefone. A senhora precisa ver pessoalmente. Acredite em mim. Eu não a incomodaria se não fosse importante. O coração de Ana começou a bater mais rápido. Dezenas de pensamentos corriam por sua cabeça. Alguém roubou algo? Ou houve uma briga entre os convidados? Mas não, a noite tinha sido tranquila. Todos foram embora em paz. Tudo bem, disse ela devagar. Quando posso ir? Quanto antes, melhor. Estarei aqui o dia todo. E mais uma coisa, senhora Ana. Ele hesitou novamente. Venha sozinha, por favor, e não diga nada ao seu marido. Isso é importante. Ana quase se levantou da cadeira. Por quê? O que tem nessa gravação? Venha aqui e veja com seus próprios olhos. Espero a senhora no meu escritório. Apenas confie em mim. A senhora precisa ver primeiro. Ele se despediu e desligou. Ana congelou com o telefone na mão, olhando para o vazio. De repente, sentiu uma angústia e um mal-estar. Que conversa estranha. Por que ela deveria ir sozinha? E, acima de tudo, o que havia naquela gravação? Do banheiro vinha o barulho da água. Daniel tinha ligado o chuveiro. Ana engoliu em seco. Sua boca estava seca. Talvez fosse um engano. Talvez o gerente tivesse confundido alguma coisa, mas o tom dele tinha sido sério, até preocupado. Ninguém diz algo assim à toa. Ela se lembrou da noite de ontem e repassou cada momento na memória. Tudo tinha corrido bem, não tinha? Daniel esteve perto dela. Eles dançaram, riram, receberam os cumprimentos. Leia, claro, tinha bebido um pouco demais e flertado com todo mundo. Mas esse era o comportamento normal dela. Ana não tinha notado nada estranho. Ou tinha? Ana franziu a testa. Houve um momento, quando ela dançou cerca de 10 minutos com o pai. Daniel tinha sumido para algum lugar. Ela não o viu naquele momento. Mais tarde ele voltou e disse que tinha saído para atender uma ligação do trabalho. Na hora, aquilo não pareceu suspeito. Ela sentiu uma tontura. Ana levantou-se, andou de um lado para o outro na cozinha e sentou-se novamente. Ela precisava ir. Ela precisava ver o que havia naquela gravação. Senão ficaria louca de tanto especular. Daniel saiu do banho, bem-humorado, fresco, com o cabelo molhado. Escuta, vou me vestir rápido e voar para a oficina, beleza? Volto para o almoço. Aí comemos juntos. Tá bom? Assentiu Ana, tentando falar com voz calma. Eu vou dar uma passada numa amiga, na Sílvia. Ela esqueceu a bolsa dela aqui ontem. Era uma mentira, mas não ocorreu outra explicação a Ana. Ela não podia contar a verdade. O gerente do restaurante me ligou e disse para eu ir lá ver uma gravação imediatamente, mas sem você. Isso soaria loucura. Ok.
Daniel beijou-a no rosto e foi se vestir. 20 minutos depois, ele saiu. Ana ficou sozinha, sentou-se no sofá e abraçou os joelhos. O medo crescia a cada minuto. E se fosse algo grave? E se... Não, ela não queria nem pensar. Ela se vestiu rapidamente. Jeans, suéter, jaqueta, pegou a bolsa e as chaves e saiu do apartamento. Ela se sentia enjoada. Suas mãos tremiam quando apertou o botão do elevador. Tudo nela gritava: "Não vá, não olhe, não faça isso." Mas a curiosidade e o medo a puxavam para frente ao mesmo tempo. O restaurante ficava a cerca de 20 minutos de carro. Ana entrou em seu carrinho velho, também herança da avó, e partiu. A estrada parecia interminável. Ela ligou o rádio, mas a música a irritou, então desligou de novo. O silêncio pressionava seus ouvidos. Quando chegou ao recanto do solar, o estacionamento estava vazio. O restaurante só abria à noite, normalmente fechado durante o dia, mas a porta estava entreaberta. Ana entrou. O mesmo salão, as mesmas mesas que ontem estavam enfeitadas com flores e fitas. Agora, estava tudo desmontado. Havia apenas mesas nuas. As cadeiras estavam colocadas sobre elas com as pernas para cima. Estavam se preparando para lavar o chão. Senhora Ana. O senhor Siqueira saiu de trás do balcão, um homem na casa dos 50 anos, de óculos e barba bem cuidada. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido a noite toda. "Bom dia", disse Ana baixo. "Estou aqui. O que o senhor queria me mostrar?" Ele assentiu silenciosamente em direção ao corredor dos funcionários. "Venha, é melhor a senhora se sentar antes de assistir." O senhor Siqueira conduziu Ana por um corredor estreito, passando pela cozinha e depósitos. Cheirava a produtos de limpeza e algo abafado. Provavelmente das despensas. Eles chegaram a um pequeno escritório no final do corredor. Dentro havia uma escrivaninha velha e 2 cadeiras. Na parede, um calendário do ano passado. Sobre a mesa, um notebook com uma tela grande. "Sente-se, por favor", pediu o gerente. Ele permaneceu de pé e cruzou os braços sobre o peito. "Senhora Ana, quero dizer logo que tudo isso é muito desagradável para mim. Pensei em talvez não mostrar, esquecer o assunto, mas depois decidi que a senhora precisa saber a verdade. Melhor agora do que mais tarde, quando for ainda pior." "O senhor está me assustando", sussurrou Ana. Suas mãos se fecharam em punhos involuntariamente. "O que tem na gravação?" Ele suspirou, empurrou o notebook para mais perto dela e pegou o mouse. "Nós instalamos câmeras de segurança no nosso restaurante. No salão principal são 3, para segurança, para monitorar convidados e funcionários. Mas há mais uma câmera na despensa, onde guardamos inventário, louças e estoques. Nós a colocamos depois que um equipamento caro foi roubado há 2 anos. A câmera fica no canto, é quase invisível. Convidados normalmente não vão lá, mas ontem..." Ele parou. "Bem, veja a senhora mesma." Ele clicou com o mouse. Uma imagem apareceu na tela. Gravação em preto e branco, levemente granulada, mas bastante nítida. O ângulo era de cima, dava para ver todo o espaço. A despensa era uma sala pequena, talvez 10 metros quadrados, cheia de prateleiras de metal, caixas, pilhas de pratos e panelas. No canto mais ao fundo, vassouras e baldes. À esquerda, encostado na parede, havia um sofá velho, aparentemente para os funcionários descansarem. O horário na gravação marcava 21h40, ontem, durante o casamento. Ana se lembrou desse momento. Era pouco antes das 10 da noite, quando ela dançava com o pai. Uma música lenta. Papai segurava a mão dela, pisando desajeitadamente de um pé para o outro. Na tela, a porta da despensa se abriu. Uma mulher entrou. Alta, loira, cabelos soltos, um vestido vermelho justo. Ana a reconheceu imediatamente. Leia, a madrinha. Ela olhou por cima do ombro, como se verificasse se alguém a seguia. Então entrou. Um segundo depois, um homem apareceu na porta. Ombros largos, terno escuro, andar familiar. Daniel. Ana congelou. O ar lhe faltou. Ela olhava fixamente para a tela e sentia como se tudo dentro dela se contraísse em um nó apertado. Na gravação, Daniel fechou a porta atrás de si. Leia se virou para ele, disse algo. Ainda não havia som. A câmera só captava imagens. Ele se aproximou. Ela colocou as mãos no peito dele. Ele abraçou pela cintura e no segundo seguinte eles se beijaram.
Não foi um beijo rápido ou acidental, foi um beijo longo, profundo e apaixonado. Leia enterrou os dedos no cabelo dele e o puxou para mais perto. Daniel a pressionou contra a prateleira. As mãos dele deslizaram para os quadris dela. Eles se beijavam como pessoas que queriam isso há muito tempo. Como amantes se beijam. Ana não conseguia desviar o olhar da tela. Aquilo era irreal. Não podia ser verdade. Mas a imagem não mentia. O marido dela, que ontem lhe jurara fidelidade, que a beijara na frente de todos os convidados, que sussurrara no ouvido dela que eles pertenciam um ao outro para sempre, estava agora beijando outra mulher. E não qualquer uma, mas a amiga dela, sua madrinha. Na gravação, eles se separaram. Daniel disse algo e deu um sorriso malicioso. Leia riu e jogou a cabeça para trás. Então, sentaram-se lado a lado no sofá. Leia tirou cigarros de sua bolsa pequena e ofereceu um a ele. Eles fumavam e conversavam. Ana via apenas os lábios, os gestos. Vou ligar o som agora, disse o Sr. Siqueira baixinho. A câmera também grava áudio, mas com um atraso. O técnico ajustou o sistema para que o som fique sincronizado. Ele aumentou o volume. Dos alto-falantes do notebook saíram vozes. Primeiro indistintas, depois cada vez mais claras. Achei que não ia aguentar, disse Leia, tragando o cigarro. A noite toda vendo você dançar com ela e beijar ela. Puta merda, Dan, quase fiquei louca. Ah, qual é? Respondeu Daniel, abraçando-a. Aguenta só mais um pouco. Tudo está correndo conforme o plano. Conforme o plano? Bufou Leia. Como você acha que eu me sinto quando ela sussurra no meu ouvido, obrigada por estar aqui, minha querida amiga. Me dá vontade de vomitar. Não seja boba, sorriu ele. Você é uma atriz. Você interpretou o papel super bem. Claro, a melhor amiga da noiva. Leia fez uma careta. Escuta, por quanto tempo mais temos que encenar essa comédia? Quando você vai se divorciar dela finalmente? Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela estava sentada ali, com os dedos cravados na borda da mesa, incapaz de se mover. As palavras a atingiam como marteladas. Sem pressa, disse Daniel na tela. Temos que fazer tudo com esperteza. Primeiro ela passa o apartamento para o meu nome. Aí esperamos 3, 4 meses para não levantar suspeitas, e então podemos nos divorciar. O apartamento fica comigo e podemos viver juntos, como queríamos. E se ela não passar? Perguntou Leia. Ela vai passar, disse Daniel com confiança. Já comecei a trabalhar a cabeça dela. Digo que devemos passar tudo para o nome dos dois, para eu me sentir um proprietário de verdade. Ela acha que é sobre igualdade no casamento. Aquela tonta ingênua, mais 1 ou 2 semanas, e ela corre sozinha para o cartório. Leia riu alto e cinicamente. Cara, você é um gênio. Sério? Foi mais fácil do que pensei fazer a professora se apaixonar. Ah, o que foi? Daniel deu de ombros. Ela estava solteira, sem homem. Trabalha por uma miséria na escola, tem uma vida chata. Aí chego eu. O cara bonitão, atencioso, dou flores, faço elogios. Ela caiu nos meus braços sozinha. É verdade, disse Leia, apagando o cigarro no chão. No começo eu achei mesmo que você tinha se apaixonado por ela. Quando você me disse que ia casar com ela, fiquei chocada de verdade. Ah, que besteira, Leia. Daniel a puxou para mais perto e beijou o pescoço dela. Você sabe que eu só amo você. A Ana é só um meio para um fim, para resolver nossa situação de moradia. Ela tem um apartamento de 2 quartos no centro, quitado. Nós vendemos, compramos algo decente e vivemos do resto. Você tem certeza que ela não desconfia de nada? Perguntou Leia com cautela. Não, ela é tão ingênua. Acredita em cada palavra. Ontem eu disse a ela que queria ter filhos com ela. Ela quase chorou de felicidade. Ele sorriu com escárnio. Filhos, cruz credo, ter filhos com ela seria um horror. Ela é uma estraga-prazeres. Exato, concordou Leia. Lembro da faculdade. Ela era sempre tão perfeitinha. Dever de casa pontual. Passava nas provas em primeiro lugar. Nunca ia nas festas. Chata, mas ela tem um bom apartamento. Isso é o principal, resumiu Daniel. Eles ficaram em silêncio por um momento, então Leia se virou para ele, colocou a mão no joelho dele. Escuta, podemos voltar a nos encontrar normalmente depois disso, sem esse esconde-esconde? Claro, assim que sair o divórcio, vamos morar juntos imediatamente. Talvez até nos casemos, se você quiser. Eu quero, sorriu ela. Quero ser sua mulher há muito tempo, a verdadeira.
E não essa idiota que está lá no salão toda feliz por ter casado. Daniel riu e a abraçou. Eles se beijaram novamente, demorada e avidamente. Ana olhava para a tela e algo se rompeu dentro dela. As lágrimas escorriam sozinhas pelo rosto. Ela nem as notava. Tudo o que ela ouvia, cada palavra, cada frase a atingia na alma. Aquele não podia ser o Daniel dela, mas era. A voz dele, a risada dele, os gestos dele, tudo real. Na gravação, eles ficaram sentados mais um instante, depois se levantaram. Leia ajeitou o penteado, olhou no espelhinho da bolsa. Preciso voltar, senão a Silvia começa a me procurar, disse ela. Vai indo, eu vou uns minutos depois para não sairmos juntos. Ok, te amo. Eu também te amo. Ela saiu. Daniel ficou sozinho, acendeu mais um cigarro, olhou no celular, depois tirou um pente, se arrumou, refez o nó da gravata e saiu da despensa. A porta se fechou. Na tela ficou a sala vazia. O Sr. Siqueira apertou o pause. No escritório reinava um silêncio ensurdecedor. Ana continuava sentada imóvel, encarando a tela. Lágrimas pingavam em suas mãos, em seu jeans, mas ela não as limpava. Ela não conseguia se mexer, não conseguia falar, não conseguia pensar. Por dentro reinava o vazio, negro e frio. Sinto muito, disse o gerente baixinho. Eu sei que isso é terrível, mas achei que a senhora precisava ver, senão esse homem continuaria enganando a senhora. Ana ficou em silêncio. As palavras ficaram presas na garganta. Ela tentava processar tudo o que acabara de ouvir e ver. Daniel não a amava. Nunca amou. Tudo tinha sido uma mentira desde o começo. A livraria, os encontros, o pedido de casamento, tudo tinha sido uma encenação. Ele tinha interpretado o papel de homem apaixonado para conseguir o apartamento dela. E Leia, a amiga dela, ou melhor, quem ela achava que era amiga. Eles riram juntos dela, fizeram planos de como enganá-la e abandoná-la. Senhora Ana, chamou o gerente. Quer que eu traga uma água? Ela levantou os olhos lentamente. O rosto dele estava cheio de compaixão. Ele estava ao lado dela, segurando um copo de água que já havia servido. Obrigada, ela disse com a voz rouca e pegou o copo. Tomou um gole. A água estava gelada e queimou sua garganta. Quanto tempo dura essa gravação? Aproximadamente 7 minutos. Eu mostrei tudo à senhora. O senhor pode passar isso para um pendrive ou para o meu celular? O Sr. Siqueira assentiu. Claro, tenho um pendrive aqui. Vou copiar agora mesmo. Ele inseriu o pendrive no notebook, abriu a pasta, arrastou o arquivo. Ana ficou sentada olhando para um ponto fixo. Lentamente, seus pensamentos começaram a se organizar. Primeiro eram caóticos e fragmentados. Depois ficaram mais claros e, a cada segundo, algo novo crescia dentro dela. Não apenas dor, não apenas mágoa. Raiva, ódio, o desejo ardente e afiado de fazê-lo pagar, de se vingar. Eles a achavam burra, uma professora ingênua que podia ser facilmente enrolada, que acreditaria em qualquer história de amor e daria tudo o que tinha, porque confiava demais, e depois a jogariam fora como um objeto inútil e ririam dela. Mas eles estavam enganados. Ana cerrou os punhos. As lágrimas secaram. No lugar delas, entrou algo frio e duro. Determinação. Aqui, pronto, disse o Sr. Siqueira, entregando-lhe o pendrive. A gravação está aqui. Se precisar de mais alguma coisa, por favor me procure. Estou disposto a ajudar. Ana pegou o pendrive e o apertou na palma da mão. Muito obrigada, disse ela, olhando nos olhos dele. Obrigada por ter me mostrado a verdade. Não há de quê. Eu simplesmente não podia ficar calado. Tenho uma filha também e, se acontecesse algo assim com ela, eu gostaria que alguém contasse. Ana assentiu, levantou-se. Suas pernas pareciam feitas de algodão, mas ela se forçou a andar. Saiu do escritório, passou pelo corredor e pela área do restaurante. O Sr. Siqueira a acompanhou até a porta. Tenha cuidado, disse ele na despedida, e ligue se precisar de algo. Tá bom. Ela entrou no carro, fechou a porta, sentou-se ao volante e ficou ali parada, olhando para o para-brisa. O pendrive estava no banco do passageiro, ao lado da bolsa. Um pedacinho de plástico que continha toda a verdade, toda a mentira.
Toda a vida dela, nos últimos 6 meses, tinha sido uma única e grande fraude. Ana ligou o motor. Ela não sabia para onde ir. Para casa, ela não queria. Daniel estava lá. Mais precisamente, lá estaria um homem que ela não conhecia mais. Um homem com o rosto do marido dela, mas com uma alma estranha e podre. Ela dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade, passando por lojas, pontos de ônibus, parques. As pessoas andavam pelas calçadas, riam, falavam ao telefone. Uma vida normal, enquanto dentro dela tudo tinha desmoronado. Depois de meia hora, ela parou numa pequena praça, desligou o motor, pegou o celular e olhou para a tela. 2 chamadas perdidas de Daniel. Onde você está? Já estou em casa te esperando. Mais uma mensagem de Silvia. Como vai, jovem esposa? Tudo ótimo. Ana bloqueou o celular e o colocou de volta na bolsa. Saiu do carro e caminhou pela Alameda. O vento frio bagunçava seu cabelo, mas ela não se importava. Chegou a um banco, sentou-se e olhou para as árvores secas contra o céu cinza. Ela poderia simplesmente ir embora, fazer as malas, mudar-se para a casa dos pais, pedir o divórcio e esquecer esse homem como um pesadelo ruim. Mas algo dentro dela resistia a isso. Eles queriam humilhá-la, enganá-la, usá-la. Queriam roubar o apartamento dela, a vida dela e depois simplesmente sair impunes. Não, não seria assim. Ana pegou o celular, abriu os contatos novamente, achou o número do pai, Cláudio, e apertou para ligar. Ana! A voz do pai soava preocupada. O que houve? Por que você não está em casa? Pai, a voz dela tremeu, mas ela se controlou. Preciso da sua ajuda. Posso ir para aí agora? Claro, minha querida. Vem para cá. Aconteceu alguma coisa? Eu conto quando chegar. Ela desligou. Depois discou outro número. Silvia, sua amiga verdadeira, aquela com quem tinha amizade desde a época da escola. Silvia, sou eu. Você tem tempo agora? Preciso muito falar com você. Ana, o que foi? Você está com uma voz estranha. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Estou indo para a casa dos meus pais agora. Você pode ir para lá também? Claro, estou saindo agora mesmo. Ana, o que aconteceu? Você vai saber logo, mas prepare-se. São más notícias. Ana guardou o celular no bolso, levantou-se do banco e voltou para o carro. O pendrive ainda estava no banco. Ela o pegou, apertou-o na mão. Aquela era a carta dela, a arma dela, e ela pretendia usá-la. Seus pais moravam do outro lado da cidade, num prédio antigo de 5 andares onde Ana tinha passado toda a infância. O apartamento ficava no 2º andar, com uma varanda para o pátio. Quando ela estacionou, sua mãe, Helena, já estava na entrada. Ela se abraçava, estava frio lá fora, e ela tinha descido de roupão. Ana, o que aconteceu? A mãe se jogou na direção dela assim que Ana saiu do carro. Seu pai disse que você estava transtornada. Vocês brigaram? Ana abraçou a mãe e enterrou o rosto no ombro dela, e ali se permitiu, pela primeira vez naquele dia, desabar. As lágrimas jorraram de novo, mas dessa vez não eram mais lágrimas de choque, eram lágrimas de dor e mágoa. Ela chorava e a mãe acariciava suas costas e sussurrava: Psiu, minha querida, Psiu, vai ficar tudo bem. Mãe, é tão horrível, soluçou Ana. Eu não sei como vou superar isso. Vem, vamos entrar, meu amor. Conta pra gente. Elas subiram para o apartamento. O pai estava sentado à mesa da cozinha. Ao ver Ana chorando e pálida, levantou-se imediatamente, franzindo a testa. O que ele fez? Perguntou o papai Cláudio sombriamente. Aquele Daniel te machucou? Pior, pai. Ana sentou-se numa cadeira e limpou os olhos com a manga. Muito pior. A campainha tocou. Silvia, a mãe foi abrir e 1 minuto depois a amiga entrou na cozinha. Baixinha, de rosto redondo e cabelo curto. Ela trabalhava como contadora numa pequena empresa, era casada e tinha 2 filhos, a pessoa mais confiável que Ana conhecia. Ana, você está me assustando, disse Silvia, tirando a jaqueta. O que aconteceu? Ana tirou o pendrive da bolsa e colocou sobre a mesa. Aqui tem uma gravação da câmera de segurança do restaurante. Vocês precisam ver isso. O pai pegou o notebook, ligou-o. Ana inseriu o pendrive, abriu o arquivo. Todos os 4 sentaram-se ao redor da mesa e olharam para a tela. Primeiro veio a imagem sem som, como Daniel e Leia entravam na despensa e se beijavam. A mãe soltou um grito abafado e cobriu a boca com a mão.
Silvia xingou baixinho, o pai empalideceu e cerrou os punhos. Então, o som entrou. A conversa sobre o apartamento, sobre o plano, sobre o divórcio, sobre como foi fácil fazer a professora ingênua se apaixonar. Quando a gravação acabou, um silêncio fantasmagórico reinou na cozinha. A mãe chorava no lenço. Silvia abraçava Ana forte pelos ombros. O pai estava sentado com o maxilar travado, olhando para uma parede. O rosto dele era de pedra. "Eu mato ele", disse o pai baixinho. "Vou encontrar esse desgraçado e matá-lo." "Pai, não!" Ana colocou a mão no ombro dele. "Você não vai estragar sua vida por causa dele. Ele não vale a pena." "Como ele ousou?" sibilou o pai. "Como ele ousou fazer isso com você? Eu confiei nele, apertei a mão dele no casamento, chamei ele de genro." "Eu sei, pai." Silvia levantou-se, andou de um lado para o outro na cozinha, então se virou bruscamente. "Ana, ele já está em casa, esse Daniel." "Sim, ele me mandou mensagem dizendo que voltou do trabalho." "E o que você pretende fazer? Vai voltar lá e dizer tudo na cara dele?" Ana balançou a cabeça. "Não, se eu voltar agora e contar, ele vai negar. Ou vai admitir, mas vai implorar, chorar, prometer que tudo vai mudar. Eu conheço homens assim, eles sempre encontram as palavras certas, mas eu..." Ela calou-se e olhou para o pendrive. "Eu quero que ele entenda como é ser humilhado. Quero que ele sinta o mesmo que eu senti hoje." Silvia sentou-se ao lado dela e pegou sua mão. "Você quer se vingar?" "Sim." Ana olhou nos olhos dela. "Eu quero. Eles riram de mim, Silvia. Eles fizeram planos para me enganar, pegar o apartamento e me jogar fora. Acharam que eu era uma idiota que não ia perceber nada. Eu quero que eles se arrependam." A mãe levantou a cabeça e limpou as lágrimas. "Ana, minha filha, entendo que você esteja ferida, mas vingança, isso é certo?" "Mãe, ele roubou 6 meses da minha vida. Ele roubou minha fé nas pessoas. Ele queria roubar meu apartamento, a única coisa que me restou da vovó. Eu não posso simplesmente ir embora e esquecer." "Ela tem razão", disse o pai. "Esse Daniel tem que ter o que merece." Silvia pensou, depois assentiu. "Ok, se você decidiu, estou contigo. O que você pensou?" Ana endireitou-se, limpou as últimas lágrimas. Dentro dela ainda queimava. Mas agora não era só o fogo da dor, era a determinação. "Quero reunir todos os convidados do casamento. Todos que estavam lá. Vamos organizar um segundo dia de festa, uma ressaca de casamento como muita gente faz. Vou convidá-los para o mesmo restaurante e mostrar essa gravação para eles." Silvia assobiou baixinho. "Caramba, é sério?" "Absolutamente. Todos devem ver quem ele é de verdade. Todos devem saber o que a Léa é. Eles devem sentir vergonha na frente das pessoas que enganaram." "Mas ele também vai estar lá", disse a mãe. "Daniel, ele é seu marido, ele vai." "É exatamente isso que eu quero." Ana cerrou os punhos. "Quero que ele esteja lá, que ele assista tudo desmoronar, que ele veja o rosto dos convidados quando descobrirem a verdade." O pai assentiu em aprovação. "É um plano, um bom plano, eu te ajudo. O que precisa ser feito?" Ana pensou, então começou a falar, desenvolvendo o plano em sua cabeça. "Primeiro, preciso reservar o restaurante, falar com o Sr. Siqueira, o gerente. Ele já sabe de tudo. Ele vai me ajudar. Temos que alugar o salão para depois de amanhã à noite, sábado. Dizemos que é a continuação do casamento." "E o dinheiro?" perguntou a mãe. "O aluguel custa caro. Tenho economias. E não vai ser um banquete completo, só algumas mesas, uns petiscos leves. O importante é as pessoas se reunirem." Silvia pegou o celular e começou a anotar algo. "O que mais?" "Os convites para os hóspedes. Sim, preciso ligar para todos que estavam no casamento. Dizer que Daniel e eu queremos continuar a festa, convidá-los mais uma vez. A maioria vai vir, isso não acontece sempre. Léia com certeza vem, ela adora festas. Daniel também não vai recusar." "E se ele desconfiar?" perguntou a mãe com cautela. "Ele não vai desconfiar. Ele tem certeza de que eu não sei de nada. Para ele, ainda sou a Ana ingênua que acredita em cada palavra dele." Silvia bufou. "Ah, aí que ele se engana feio. Ele te subestimou." "Exatamente." Ana sentiu sua confiança aumentar. "Agora, a parte técnica. O restaurante precisa de um projetor, uma tela grande. O Sr. Siqueira pode ajudar com isso. Eu digo que quero mostrar aos convidados um vídeo do casamento. O fotógrafo montou um clipe, ninguém vai estranhar.
E quando você vai passar a gravação real? Perguntou o pai. No meio da noite? Sim, quando todos estiverem reunidos, tiverem comido, estiverem relaxados. Eu me levanto, digo umas palavras e ligo no vídeo no telão, com som. Meu Deus, sussurrou a mãe. Vai ser um choque para todos. É para ser, disse Ana decidida. Todos devem saber a verdade. Silvia olhou para ela com respeito. Sabe, sempre achei você muito mansa, mas agora vejo que quando precisa você consegue ser forte. Ana deu um sorriso torto. Cansei de ser aquela que todos acham uma mosca morta. A professora, a boa menina que não faz mal a ninguém, mas me fizeram mal e eu não vou ficar calada. Eles ficaram mais 1 hora na cozinha discutindo os detalhes. O pai anotava tudo num caderno. Silvia fazia uma lista de convidados de cabeça. A mãe fez chá e serviu biscoitos, embora quase ninguém comesse. Ana sentia o plano tomar forma, tornar-se real, e isso lhe dava forças. Quando escureceu, ela ligou para o restaurante. O senhor Siqueira atendeu no 3º toque. Senhora Ana, como a senhora está? Pensei na senhora o dia todo. Obrigada. Ana falou calma e confiante. Senhor Siqueira, preciso da sua ajuda. Quero alugar seu salão para depois de amanhã, sábado à noite, para um 2º dia de festa de casamento. O sábado chegou mais rápido do que Ana esperava. Por 2 dias, ela interpretou em casa o papel da jovem esposa feliz. Sorria para Daniel no café da manhã, perguntava como tinha sido o dia. Fazia o jantar, ele não percebeu nada, estava como sempre. Beijava-a no rosto, contava piadas do trabalho, fazia planos para o fim de semana. Ana olhava para ele e não o reconhecia. Como ela pôde não ver a falsidade em cada palavra dele, em cada gesto? Por tanto tempo? Na sexta-feira à noite, ele perguntou. Escuta, essa festa de amanhã vai rolar mesmo? Não deveríamos cancelar? Estou meio cansado. Ana congelou no fogão enquanto mexia a sopa. O coração dela deu um salto, só isso que faltava. Ele não podia cancelar agora. Ah, Dan, mas é claro, disse ela, tentando soar leve. Já convidei todo mundo, paguei o restaurante, todos estão esperando. Não vamos cancelar, é só uma noite. Ele deu de ombros. Tá bom, uma noite então. Uma noite. Ana suspirou aliviada. Tudo corria conforme o plano. Na manhã de sábado, ela acordou cedo. Daniel ainda dormia espalhado na metade dele da cama. Ela se vestiu silenciosamente, pegou a bolsa e saiu do apartamento. Foi para o restaurante. O senhor Siqueira já estava no local, orientando os garçons a arrumar as mesas. Bom dia, senhora Ana. Ele foi até ela, limpando as mãos num pano. Está tudo preparado, mesas para 40 pessoas. Menu de petiscos, como combinado. Projetor e telão também estão instalados. Ana olhou para o centro do salão. Lá estava uma grande tela branca num tripé. Ao lado, numa mesinha, o projetor. Cabos iam até a tomada no canto. Obrigada. Ela entregou o pendrive a ele. Aqui está a gravação. O senhor pode testar se está tudo funcionando? O senhor Siqueira pegou o pendrive, conectou no projetor e ligou. No telão, a imagem da despensa congelou. O momento em que Daniel e Leia se beijavam. Ana desviou o olhar. Doía ver aquilo de novo, mesmo que a dor agora não fosse tão forte quanto na primeira vez. Estava anestesiada e dava lugar a uma fria determinação. Está tudo funcionando, disse o gerente, desligando-lhe o projetor. Quando a senhora me der um sinal, eu ligo. O som também foi verificado, alto e claro. Todos vão ouvir. Ótimo. Por volta das 8 da noite, eu vou até o telão. Aí o senhor liga. Ele assentiu e devolveu o pendrive. Aguente firme, senhora Ana. A senhora está fazendo a coisa certa. Ana voltou para casa ao meio-dia. Daniel estava no sofá, vendo futebol na TV. Onde você estava? Perguntou ele sem tirar os olhos da tela. Fui fazer compras, comprei mantimentos para uma semana. A mentira saía cada vez mais fácil. Era estranho como ela tinha aprendido a mentir rápido. Antes, Ana sempre dizia a verdade, não conseguia esconder nada, não sabia fingir. Mas quando se é traída, quando se descobre que a própria vida inteira é uma mentira, fica mais fácil aprender a mentir. Por volta das 18 horas, começaram a se arrumar. Ana vestiu o mesmo vestido que usara no casamento. Um vestido branco simples, na altura dos joelhos. Daniel ficou surpreso.
Porque eu mesmo podia ter colocado outro. Quero que seja tudo igual àquela noite, respondeu ela, fechando os brincos. É bonito, não é? Ele deu de ombros, vestiu o terno, o mesmo azul escuro. Enquanto ele dava o nó na gravata em frente ao espelho, Ana o olhava e pensava. A última vez que você está no meu apartamento, na minha vida. Chegaram ao restaurante às 19h15. Os convidados já estavam chegando. Os pais de Daniel, Pedro e Pietra Kronberg estavam na entrada. Pietra abraçou Ana. Ana, querida, como você está linda. Que bom que vocês fizeram o segundo dia. Estamos tão felizes. Ana sorriu, assentiu, cumprimentou a todos. Tia Vera, as colegas da escola, os amigos do Daniel, todos estavam alegres e animados. As mesas estavam fartas de comida. Tábuas de frios, saladas, pratos quentes. Os garçons serviam vinho e espumante. Silvia chegou como uma das primeiras. Foi direto até Ana. Como você está? Perguntou baixinho. Bem, estou aguentando. Bravo, estou contigo. Elas se abraçaram. Ana sentiu as mãos tremendo. Silvia apertou forte a mão dela. Vai dar certo, não tenha medo. Às 19h30 apareceu Leia. Alta, num vestido preto justo, de salto alto. Cabelos soltos, maquiagem chamativa. Ela entrou no salão, olhou em volta, acenou para Ana. Ana! Ei! Veio ela, beijando-a no rosto. Isso é loucura, você organizando um segundo dia. Mandou bem. Ana sorriu. Que bom que você veio, Leia. Entra, senta onde quiser. Leia foi até a mesa e sentou-se ao lado de Daniel. Sussurrou algo no ouvido dele. Ele riu e deu um tapinha no ombro dela. Ana os observava de longe e sentia as entranhas se contorcerem. Como eles ousavam? Como ousavam sentar ali, sorrir, fingir que estava tudo bem? Por volta das 19h30, todos os convidados estavam reunidos. Pessoas nas mesas, conversas, risadas, tilintar de taças. Ana andava entre as mesas, conversava, recebia parabéns. Daniel estava sentado no meio, contando mais uma história da oficina. Todos riam. Ele estava em seu elemento, o rei da noite. Só mais um pouco, só mais um pouquinho. Ana foi até o Sr. Siqueira, que estava no bar. Pronto? Pronto. Ela assentiu, respirou fundo. Era a hora. Ana foi para o centro do salão, parou ao lado do telão, levantou a mão para chamar a atenção. Aos poucos, as conversas cessaram. Os convidados se viraram para ela. Queridos amigos, começou Ana, esforçando-se para falar alto e com confiança. Muito obrigada por terem vindo hoje. Obrigada por terem compartilhado nossa alegria no dia em que Daniel e eu nos casamos. Foi uma noite especial. Os convidados assentiram. Alguns levantaram as taças. Daniel sorria para ela. Quero mostrar algo a vocês, continuou Ana. Um vídeo do nosso casamento. O Sr. Siqueira, gerente do restaurante, verificou as gravações das câmeras de segurança e descobriu um momento que eu acho que todos vocês deveriam ver. Daniel franziu a testa. Leia congelou. A taça parou no meio do caminho até os lábios. No salão, fez-se silêncio. Ana acenou para o Sr. Siqueira. Ele ligou o projetor. No grande telão apareceu a imagem, a despensa, gravação em preto e branco. Horário, 21h40. A porta se abriu. Leia entrou, depois Daniel. Eles fecharam a porta, se olharam e se beijaram. No salão houve um suspiro coletivo. Alguém cobriu a boca com a mão. Pietra Kronberg, mãe de Daniel, empalideceu. O pai de Ana cerrou os punhos e encarava o telão. Daniel pulou da cadeira. Ana, o que é isso? Desliga isso agora! Mas Ana ficou imóvel, olhando para o telão. E na tela, Daniel e Leia estavam sentados no sofá, fumando e conversando. E então, o som entrou. Achei que não ia aguentar a noite toda vendo você dançar com ela e beijar ela. Puta merda, Dan, quase fiquei louca. A voz de Leia ecoou por todo o salão. Os convidados congelaram, não acreditando no que ouviam. Ah, qual é? Aguenta só mais um pouco. Tudo está correndo conforme o plano. A voz de Daniel, clara e reconhecível. Conforme o plano? Como você acha que eu me sinto quando ela sussurra no meu ouvido? Obrigada por estar aqui, minha querida amiga. Me dá vontade de vomitar.
Leia riu no telão e essa risada ecoou pelo salão. Os convidados começaram a se olhar, a cochichar. Alguém se levantou para ver melhor a tela. Não seja boba, você é uma atriz. Você interpretou o papel super bem. Daniel tentou ir até o projetor, mas Sylvia e o pai da Ana bloquearam o caminho dele. Parado aí, genro, disse o pai com voz gélida. Assista Bel até o fim. Que porra é essa? Cala a boca e assiste. O pai o empurrou de volta para a mesa. No telão, Leia perguntou. Por quanto tempo mais temos que encenar essa comédia? Quando você vai se divorciar dela, finalmente? Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Não se ouvia nem a respiração. Todos olhavam para o telão, depois para Daniel, depois de volta para o telão. Sem pressa, temos que fazer tudo com esperteza. Primeiro, ela passa o apartamento para o meu nome. Aí esperamos 3, 4 meses para não levantar suspeitas e então podemos nos divorciar. O apartamento fica comigo e podemos viver juntos, como queríamos. Pietra Kronberg deu um grito e cobriu o rosto com as mãos. Pedro Kronberg, pai de Daniel, levantou-se e olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Daniel, o que é isso? Sussurrou Pietra. O que você fez? Daniel estava de pé no meio do salão, branco como papel. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. Leia tentou se levantar, pegou a bolsa, mas Sylvia bloqueou o caminho dela. Senta, disse Sylvia bruscamente. Você vai assistir até o fim. No telão, a conversa continuava. E se ela não passar? Ela vai passar. Já comecei a trabalhar a cabeça dela. Digo que devemos passar tudo para o nome dos dois, para eu me sentir um proprietário de verdade. Ela acha que é sobre igualdade no casamento. Aquela tonta ingênua. Mais 1 ou 2 semanas e ela corre sozinha para o cartório. Leia riu no telão. Cara, você é um gênio. Sério, foi mais fácil do que pensei fazer a professora se apaixonar. As colegas da Ana da escola arfaram. A senhora Marina, vice-diretora, levantou-se e olhou para Daniel com tanto ódio que ele recuou um passo. Ah, o que foi? Ela estava solteira, sem homem, trabalha por uma miséria na escola, tem uma vida chata. Aí chego eu, o cara bonitão, atencioso, dou flores, faço elogios, ela caiu nos meus braços sozinha. No salão, as pessoas começaram a se levantar. Alguém xingou alto. Os amigos de Daniel olhavam para ele com nojo. Um deles, Sérgio, que trabalhava com Daniel na oficina, balançou a cabeça. Você é um merda, cara! No telão, Daniel puxou Leia para mais perto e beijou o pescoço dela. Você sabe que eu só amo você. A Ana é só um meio para um fim, para resolver nossa situação de moradia. Ela tem um apartamento de 2 quartos no centro, quitado. Nós vendemos, compramos algo decente e vivemos do resto. Pedro Kronberg, pai de Daniel, caminhou lentamente em direção ao filho. O rosto dele estava vermelho, as mãos tremiam. Você enganou essa menina. Casou com ela por causa de um apartamento? Daniel abriu a boca, mas o pai não o deixou dizer uma palavra. Ele armou o braço e deu um soco no rosto do filho. O som do tapa foi como um tiro de pistola. Daniel cambaleou para trás, levou a mão ao rosto. Pai, o que você está fazendo? Eu não te conheço, sibilou Pedro. Você não é meu filho. Pietra Kronberg chorava segurando a cabeça. A mãe da Ana foi até ela e a abraçou. Ambas as mulheres ficaram ali, olhando para o telão, onde a gravação chegava ao fim. Preciso voltar, senão a Sylvia começa a me procurar. Vai indo, eu vou uns minutos depois, para não sairmos juntos. Ok, te amo. Eu também te amo. O último beijo. Leia saiu. Daniel ficou sozinho. A gravação acabou. O telão apagou. Ana estava ao lado do telão, olhando para o salão. Todos a olhavam, alguns com compaixão, outros chocados, alguns com admiração. Ela levantou lentamente a mão esquerda, tirou a aliança e foi até a mesa onde Daniel estava. Ele a olhava de boca aberta, incapaz de dizer uma palavra. Ana colocou o anel calma e silenciosamente na mesa, na frente dele. Aqui está seu anel, Daniel. Você não é mais meu marido. Vou pedir o divórcio na segunda-feira. O apartamento você não vai ter. Você não vai ter nada, além de vergonha. Ele tentou segurar a mão dela. Ana, espera. Não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Ela puxou a mão como se tivesse tocado fogo. Não ouse me tocar.
Não ouse chegar perto de mim. Suma do meu apartamento hoje mesmo. Se você não tirar suas coisas em 1 hora, eu jogo tudo no lixo. Ana, por favor. Cala a boca! Ela aumentou o tom de voz. Você roubou 6 meses da minha vida. Você brincou comigo como se eu fosse um brinquedo. Você e essa... Ana virou-se para Leia. Essa aqui... Riram de mim pelas minhas costas. Vocês acharam que eu era uma idiota, que eu não ia descobrir nada, mas eu descobri, e agora todos sabem quem vocês são de verdade. Leia pulou e agarrou a bolsa. Eu não preciso ouvir isso, sibilou por entre os dentes. Vai ouvir sim, Sylvia se colocou na frente dela. Quer ir embora, vai, mas todos aqui sabem agora que tipo de pessoa você é. Uma amiga que dorme com o marido da amiga e faz planos para roubar o apartamento dela. Vai, Leia, corre, mas lembre-se, todo mundo vai saber disso. Eu pessoalmente vou contar para todo mundo. Leia empalideceu e olhou em volta. Todos a olhavam com desprezo. Ela se virou e correu para fora do salão. Os saltos batiam no chão. A porta bateu atrás dela. Daniel continuava parado na mesa, confuso, destruído. A mãe dele foi até ele e o olhou com lágrimas nos olhos. Como você pôde, Daniel? Como você pôde fazer isso com essa menina? Ele ficou em silêncio. O pai dele o agarrou pelo ombro, virou-o para si. Pega suas coisas, sai do apartamento da Ana e nunca mais apareça na frente dela. Tá me ouvindo? Mas pai... Tá ouvindo? Daniel assentiu de cabeça baixa. Pedro o empurrou. Suma daqui agora. Daniel foi em direção à saída. Os convidados se afastavam como se ele fosse um leproso. Ninguém disse uma palavra. Ele saiu do salão e a porta se fechou atrás dele. Ana estava no meio do salão e sentiu a tensão dos últimos dias sair dela, deixando um vazio e cansaço. O pai dela foi até ela e a abraçou. Acabou, minha querida, acabou. Ela se aconchegou nele e finalmente se permitiu relaxar. Lágrimas corriam pelo rosto, mas eram lágrimas de alívio. Eu consegui, pai. Você é corajosa. Tenho orgulho de você. Os convidados começaram a vir até ela um por um. As colegas da escola a abraçaram, ofereceram consolo. Marina, a vice-diretora, pegou a mão dela. Ana, você é uma verdadeira heroína. Nem toda mulher teria coragem para algo assim. Você mostrou a todos que com você não se brinca. Os amigos de Daniel também vieram, pediram desculpas, disseram que não sabiam que tipo de pessoa ele era. A gente achava que ele era um cara decente, disse Sérgio. Se soubéssemos o que ele estava armando, nós mesmos teríamos dado uma lição nele. Tia Vera chorava e abraçava Ana. Minha pobre menina, como você aguentou isso? Mas você foi corajosa de não ter ficado calada. Todos devem saber a verdade. Pietra Kronberg veio por último. O rosto dela estava inchado de chorar, os olhos vermelhos. Ana, me perdoe. Me perdoe pelo meu filho. Eu não sabia que ele era capaz de uma coisa dessas. Eu estou tão envergonhada. Ana a abraçou. Senhora Pietra, a culpa não é sua. Vocês são boas pessoas, só o filho de vocês. Ele escolheu o caminho errado. Eu vou renegá-lo. Para mim, ele morreu. Ana assentiu em silêncio. Pietra Kronberg a abraçou mais uma vez e foi embora com o marido. Aos poucos, os convidados começaram a se dispersar. Alguns ficaram mais um pouco, conversaram, apoiaram Ana. Outros saíram em silêncio para processar o que tinham visto. Por volta das 10 da noite, só restavam no salão Ana, os pais dela, Sylvia e o Sr. Siqueira. Agradeço ao senhor, disse Ana ao gerente. Sem o senhor eu não teria conseguido. Não há de quê. Fico feliz que tudo tenha terminado assim. A justiça foi feita. Eles saíram do restaurante. Lá fora estava frio, o vento soprava. Ana parou perto do carro e olhou para o céu. Estrelas brilhavam na escuridão, distantes e indiferentes. Mãe, pai, venham comigo. Preciso verificar se ele pegou as coisas dele. Claro, querida, vamos. 20 minutos depois chegaram ao apartamento. Ana subiu até o quarto andar e abriu a porta. No corredor estava tudo quieto e escuro. Ela acendeu a luz. Os sapatos de Daniel tinham sumido. No quarto, o lado dele do guarda-roupa estava vazio. As roupas tinham ido embora. No banheiro faltavam o barbeador e a escova de dentes dele. Ele tinha ido embora. Ana foi para a sala e sentou-se no sofá. Seus pais sentaram-se ao lado dela. Sylvia trouxe chá.
Como você está? Perguntou a mãe baixinho. Não sei, respondeu Ana honestamente. Está mais leve, mas ainda dói. Vai passar, disse o pai. O tempo cura todas as feridas. Ana assentiu. Ela acreditava nele. Um dia passaria de verdade, mas agora a dor ainda era fresca e aguda como uma ferida aberta. Ela passou o fim de semana com os pais e Sílvia. Conversaram, lembraram, riram e choraram. Na segunda-feira, Ana foi trabalhar. As crianças da turma a receberam com gritos alegres. Abraçaram-na, mostraram desenhos. Ela sorria para eles, respondia perguntas, dava aula. A vida continuava. Na quarta-feira, ela entrou com o pedido de divórcio. O advogado disse que o processo levaria no máximo 1 mês. Daniel não contestou, assinou todos os papéis sem brigar. O apartamento ficou com Ana. Já estava no nome dela antes do casamento e Daniel não tinha direito a nada. 1 mês se passou, depois 2, depois 3. Chegou o outono, depois o inverno. Ana trabalhava, encontrava amigos, visitava os pais. À noite ficava em casa, lia livros, via filmes. Aos poucos, a dor foi sumindo, não completamente. Ficou uma cicatriz, mas a vida ficou mais leve. Um dia em agosto, ela estava sentada na cozinha com as amigas Sílvia e Marina da escola. Bebiam chá, comiam bolo e conversavam sobre tudo. Sabe, Ana, disse Sílvia, tenho muito respeito pelo que você fez naquela época. Nem toda mulher teria coragem. Ah, que nada, sorriu Ana. Eu só não queria ficar calada. Não, é sério. Você mostrou a todos que não se deve aceitar traição, que a gente tem que lutar por si mesma. Marina assentiu. É verdade. E sabe, depois dessa história, eu mesma aprendi uma coisa, que não se pode confiar cegamente, que tem que ficar sempre de olhos abertos. Ana terminou seu chá e olhou pela janela. Lá fora fazia um frio típico de agosto. O vento balançava as árvores. A primavera Ansen ainda não tinha chegado, mas já estava no ar. Logo esquentaria, as flores brotariam, uma nova vida. Sabem o que é mais estranho? Disse Ana baixinho. Eu sou grata a ele. O quê? Sílvia quase engasgou com o chá. A quem? Ao Daniel. Sim, sou grata a ele por ter me mostrado a verdade, por ter me ensinado a não ser ingênua, por ter me forçado a ser mais forte. Se essa história não tivesse acontecido, eu ainda seria a professora quieta que tem medo de se defender. E agora eu sei que eu posso, que dou conta de qualquer coisa. Sílvia a abraçou. Você é corajosa, Ana. Você é a melhor. Elas ficaram sentadas na cozinha, conversando e rindo. Lá fora ventava. Ana sentia-se livre. Livre de mentiras, de traição, da pessoa que tentou usá-la. Ela estava sozinha de novo, mas isso não a assustava mais. Pelo contrário, a solidão parecia honesta e pura. E diante dela havia uma vida inteira. Novos encontros, novas pessoas, novas oportunidades. Talvez um dia ela voltasse a confiar em alguém, mas agora seria mais cautelosa, mais esperta, mais forte. E essa foi a lição mais importante que ela aprendeu com toda essa história. Se você gostou da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos ver quantos somos. Escreva nos comentários de qual cidade e a que horas você está assistindo. Na tela você vê 2 novas histórias de vida. Uma delas você vai gostar. Com um pequeno, valeu demais, você pode me apoiar. Obrigada e até breve.